E em seguida, esse trecho aqui agora, né, que tá aqui embaixo. Amma kyoro kyoro sunnayo. Primeiro, esse sun é uma versão um pouco mais contraída, um pouco mais informal de suru, suru. E kyoro kyoro, no caso kyoro kyoro suru, é tipo ficar olhando para lá e para cá, ficar olhando de um lado para o outro. Porém, nós temos um na conectado ao verbo. Quando a gente conecta esse cara a um verbo na forma de dicionário, kyoro kyoro suru, mais o na, eu estou falando para não fazer aquela ação. Eu posso usar isso com qualquer verbo. Né? Taberu é comer. Taberu na, não coma. Kyoro kyoro sunna. Então não fica olhando para lá e para cá. Não fica de um lado para o outro. E o yo, ele dá um pouquinho mais de ênfase porque está sendo falado. Viu, mano? Não fica olhando assim para um lado e para o outro. Ama, quando ele é conectado com coisas na negativa, ele tem um sentido de não muito. Então não fica muito olhando para lá e para cá. Para quem já estudou, amari é o mesmo, né? Amar é uma versão um pouco mais informal de amari. Amari kyoro kyoro sunna. Amma kyoro sunna. No informal podem aparecer essas contrações. Mas é nessa ideia, não fica muito fazendo isso, mano. Não fica muito olhando pra lá e pra cá, porque ele é todo tímido, ele não quer que o amigo fique gritando, não quer que deixe na cara que eles foram lá pra ver essa menina que ele acha bonita. Ama kyoro-kyoro-san nayo. E eu deixei outro exemplo com esse kyoro-kyoro suru. Eki de kyoro-kyoro shite itara, ekiin ga koe o kakete kita. Eki, estação. Aqui a partícula D, ela indica um local onde acontece uma ação. Então, alguma coisa na estação. Kyoro kyoro suru, a gente já comentou aqui que é isso de ficar olhando para um lado e para o outro, olhando para lá e para cá. Só que sendo falado dessa forma, é tipo um quando eu estava fazendo isso. Por quê? Por quê? Vou escrever aqui embaixo o porquê. Vamos quebrar em partes. Aliás, deixa eu dividir isso aqui em dois, senão vai ficar muito pequeno. Ok, aqui melhor. Ó, então, kyoro kyoro suru é ficar olhando para lá e para cá, vamos colocar assim. Se eu mudo o suru para shiteiru, pode expressar um estado contínuo, estar fazendo aquilo, né? Então, kyoro kyoro, peraí, kyoro kyoro shiteiru, ficar olhando para lá e para cá. Ficar olhando para lá e para cá. Agora, esse shiteitará vem de shiteiru. Então, quando eu estava fazendo isso, ao estar olhando para lá e para cá na estação, estava meio perdido, né? Olhando de um lado para o outro. O que aconteceu quando eu fiz isso? Ekiin ga, ekiin é o funcionário da estação. Ga vai indicar alguma ação que ele fez, que foi koe o kakete kita. Koe o kakeru, para quem nunca ouviu, koe o kakeru pode ser chamar alguém, ou às vezes puxar papo, chamar alguém para conversar, puxar papo, isso é koe o kakeru. Aqui tem um kita. Lembram de kuru? Vi. Então, kita, tô falando que veio, é tipo a direção da ação. Então, ele veio me chamar. Quem fez a ação, indiquei com ga. Eu estava olhando ao redor da estação, estava olhando para lá e para cá, e um funcionário veio falar comigo. Koe o kakete kita. Beleza? Beleza? E aqui estava falando para ele não fazer isso de ficar olhando para lá e para cá. Prosseguindo. Ah, moshikashite anoko? Ah, esse moshikashite é tipo um será que por acaso anoko? Ko, garoto, garota, menino, menina.
Agora, anoko, ele está especificando aquela garota. Lembram do kore, sore, are, kono, sono, ano? Para quem não estudou isso ainda, também tem no nosso curso grátis. Fica de novo a dica para você acompanhar assim que a gente terminar a live. Mas anoko, aquela garota. Então, será que é aquela menina lá? Será que é aquela garota? Será que por acaso é aquela garota? E aqui corta para a cena dela, né? E uma voz da atendente. Oku no seki ni douzo. Esse oku é de fundo, né? Então, a partícula no tá ligando com seki de assento. Então, o lugar no fundo, ni para o lugar do fundo. Dozo, dozo quando tá oferecendo algo, dá pra gente traduzir como fique à vontade. Então, fique à vontade para ir lá nos assentos do fundo. Fique à vontade para sentar lá no fundo. Oku no seki ni douzo. Pode ir lá, fica à vontade. E aqui cortou para a cena dela, mas volta para o diálogo dos dois amigos. E ele está falando: Ya, anoko wa omise no baito. Ya, anoko wa omise no baito. Ya, um jeito um pouco mais informal de falar que não. Talvez você já tenha aprendido ie, esse ya, um pouco mais informal. Ya, não. Anoko wa, falando sobre aquela garota. Omise no baito. Omise pode ser loja, restaurante. Como a partícula no tá linkando isso com baito, que é trabalho de meio período. Baito, arubaito, baito. É o que, por exemplo, quem vai para fazer intercâmbio no Japão, não sei se tem algum intercambista assistindo aí, mas quando os estudantes vão para lá, eles trabalham fazendo baito, que é trabalho de meio período. Quem vai como intercambista para o Japão, enquanto você está com visto de estudante, você tem permissão para trabalhar meio período. Então você pode fazer baito. Você não pode fazer um trabalho full time, né? O mise no baito. Estudantes fazem muito. Ela é funcionária de meio período do restaurante. Aquela garota, foi o que ele falou. Ya, anoko wa omise no baito. Boku ga itteru no wa この店に来るお客さんだから。僕が、僕, jeito de falar eu, geralmente mais usado por homens, um pouco mais informal do que o watashi. Partícula H indicando que boku, eu, vai fazer alguma ação. Itteru vem de ir, falar. Então, itteru, estou falando, está falando. E o no vai se referir à pessoa, à garota, nesse caso. Então, a garota que eu estou falando, boku ga iteru no wa, em relação a ela, qual que é a garota que ele está falando? Kono mise, neste restaurante, nesta loja. Mise, ou mise, é loja. Então, kono mise, esta loja. Ni kuru. Kuru é vir. Então, a partícula ni indica para onde que vem, para onde que veio. E depois do verbo nós temos aqui um complemento. Okyaku-san, okyaku-san. Cliente. Então, cliente, dá até para a gente analisar ao contrário aqui, né? Okyaku-san, cliente, que kuru, que vem, para onde? Indico com a partícula. Konomise, este restaurante. E aqui, né? Boku ga itteru no, a que eu estou falando é uma cliente que vem nesse restaurante. E o dakara pode ser justificando algo, né? É que é a que eu tô falando. Ou às vezes eles usam até quando estão meio pistolas, né? Pode até ser o caso aqui, né? Já te falei, a mina que eu tô falando é uma que é cliente daqui. É uma menina que vem aqui, não que trabalha aqui. Boku ga itteru no wa kono mise ni kuru okyaku-san dakara. Só que daí, depois, em seguida, ele já fala aqui. Tashikani kawaii kedo. O kedo, muitas vezes a gente traduz como mas. Só que nesse caso, encaixa melhor como um se bem que, né? Tashikani
Tashikani, é mesmo. Às vezes é um certamente. Ah, é verdade mesmo. Tashikani kawaii. Ela é bonita mesmo. Tashikani kawaii kedo. Nossa, se bem que ela é bonita mesmo, essa menina que você falou, a atendente. Nesse sentido, tá? Então, o kedo, nesse caso, não é bem comum, mas. Gostou desse corte? Não esquece de acessar o nosso canal aqui na aba ao vivo para você ver essa aula completa e não esquece também de se inscrever para receber aí todas as novidades.